Aleluia. Pai, nós te louvamos, porque entendemos quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados seus filhos. E te louvamos, Pai, porque o Filho de Deus se manifestou nesse mundo para desfazer as obras do diabo. E assim será conosco, porque tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Cremos, Pai, naquilo que a Tua palavra diz em Marcos capítulo 16, os sinais seguindo aos que creem. Em Seu nome faremos proeza, Senhor, e o Senhor pelas nossas mãos fará milagres extraordinários. Te louvamos pela glória disponível à Sua igreja, Pai, pelas manifestações da Tua sabedoria e do Teu poder através dela nesse mundo. Nós te louvamos, Pai, por esse ajuntamento que está sendo inspirado a cumprir o seu propósito, Pai. Te louvamos por olhos para ver e ouvidos para ouvir. Te louvamos por espírito de sabedoria e revelação operando em nossas vidas, a fim de que compreendamos a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória e da herança que nós temos nos santos, e a suprema grandeza do Teu poder que opera em nós, aquele mesmo poder que levantou a Jesus dos mortos. Obrigado, Pai, porque esse poder está vivo e operante em nós, e Ele será demonstrado nesse tempo. Nos dispomos a Você, Senhor, para fazer a Tua vontade. Te louvamos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle, amém. Você pode sentar por um instante. Eu desejo compartilhar com você uma palavra de Deus, amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 40, por favor. Evangelho de João capítulo 1, versículo 40. Como foi dito aqui, nós somos uma igreja missionária. Missões está na nossa origem. Amém, irmãos? Nós amamos as pessoas, amamos os povos, e cremos que esse é o tempo em que palavras que pessoas receberam de maneira específica da parte de Deus quanto ao cumprimento da missão vão se cumprir na íntegra. Se eu e você interagirmos com as direções para esse tempo, amém, irmãos? Se nos submetermos a treinamento, a preparação, a mentoria, veremos o Senhor direcionando as flechas. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 40, nós vamos ler até o 46, está escrito: Era André, irmão de Simão Pedro, e um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Amém, irmãos? Então, diante desse texto, eu quero tomá-lo como introdução daquilo que nós vamos falar. Eu percebo através dele, irmãos, que Deus é especialista em usar lugares, coisas e pessoas improváveis. Pessoas olharam para Nazaré e entenderam que de lá não vinha coisa boa. Nazaré naqueles dias não era uma cidade significante, inclusive tinha má fama perante as outras cidades, mas foi lá que nasceu Jesus o Cristo e viveu boa parte da sua vida até entrar na sua vida ministerial. Então, irmãos, Deus vai contrariar a lógica humana, Deus vai contrariar aquilo que é óbvio, Deus vai levantar as coisas que não são para confundir as que são. Deus vai usar lugares, coisas e pessoas e vai deixar a sabedoria dos homens em confusão. Amém, amados?
Alguém olha para Jesus com 5 pães e 2 peixes na mão e diz: o que é isso para tantos? Diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. No entanto, aquela foi a matéria-prima para um milagre extraordinário de provisão. Não somente de provisão, mas de ampla suficiência, porque não sei se você se lembra que sobrou. Amém? Deus pode pegar algo que parece insuficiente e fazer isso sobrar. Amém, irmãos? Aleluia! Alguém olha para uma semente e acha que ela não é capaz de produzir resultados. Mas já disse um homem de Deus: dentro de uma semente existe uma floresta. Basta que essa semente seja plantada. E nós vimos esse princípio se cumprindo na vida de Jesus. A Bíblia diz que o grão de trigo, quando caiu na terra, morreu e não ficou só. Ele deu muito fruto. Eu e você somos o resultado do trabalho dele. Quem olhava para ele, irmãos, talvez não entendesse a significância dele dentro dos planos de Deus para a humanidade. No entanto, Deus vai pegar coisas que parecem insignificantes e fazer delas significantes. Deus vai fazer dos ninguéms alguéms. Amém? Aleluia. Então esse texto é extraordinário dentro dessa perspectiva, porque alguém supôs: não pode vir algo bom de Nazaré. E nós vimos que Jesus, para que se cumprisse uma profecia ao seu respeito, veio exatamente de lá. Então nós vamos ler outros textos que remetem a essa ideia, lembrando também, irmãos, quem eram os apóstolos que Jesus escolheu. Jesus não estava equivocado na sua escolha. Jesus sabia quem ele chamou para perto. Jesus passa uma noite inteira orando, buscando ao Pai, com certeza aberto às direções divinas. E quando Jesus desce do monte, ele chama 12 homens para si. E a Bíblia diz que vieram a ele, e depois ele os enviou, os designou. Quem eram esses homens? Pescadores, cobradores de impostos, pessoas que segundo aquela sociedade não tinham tanta expressão assim. Dentro daquela cultura não eram pessoas significantes. Dentro daquela cultura eram reprovados, porque não passaram nos padrões da religião da época, que exigia que aquelas pessoas decorassem toda a Torá até determinado tempo da sua vida. Se isso não acontecesse, elas precisavam voltar para casa e aprender a profissão dos pais. E qual era a profissão dos pais? Pescadores, por exemplo. Subentende, irmãos, que esses homens, em determinado momento, foram rejeitados pela sua religião. Mas Jesus aparece na história deles e se faz mestre deles. Deus vai pegar as coisas que não são para confundir as que são. Pastor Janduí, em outro tempo, falou pelo Espírito nessa plataforma: é o tempo em que Deus vai chamar pessoas do fim da fila para o começo dela. Pessoas marginalizadas pela sociedade, pessoas que ninguém dava valor, pessoas que ouviram palavras negativas durante toda a sua vida, quanto incapacidade, quanto impossibilidade, mas Deus está chamando, irmãos, pessoas que ouviram palavras negativas, está dizendo palavras positivas a elas. Está encorajando pessoas a acreditar naquilo que Ele depositou um dia dentro delas. Sabe, irmãos, de onde você veio não afeta para onde você irá. Não importa para Deus de onde você saiu. Aleluia. Não importa para Deus, irmãos, de onde você saiu. Não importa para Deus a sua condição social. Não importa a limitação intelectual. Eu já disse que Deus vai fazer dos ninguéms alguéms. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Nós vamos ler até o 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 até o 29. Está escrito: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação,
que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não foi segundo o mérito humano que Deus escolheu pessoas. Não foi segundo a sua própria justiça. Não foi segundo a sua capacidade intelectual, nem as suas finanças. Até porque o que você tem na carteira não paga a visão que Deus colocou na sua vida. Aleluia. O que dá a visão também dá a provisão para o cumprimento da visão. Se nós olharmos, irmãos, para as nossas condições atuais, naturalmente falando, talvez vamos de fato entender, não dá. A conta não fecha, não tem habilidade suficiente, não tem estrutura suficiente. Irmão, mas uma verdade que nós precisamos aprender é que aquele que chama também capacita. E fiel é o que te chama, ao qual também o fará. Não estamos negligenciando a necessidade da preparação. Não estamos, irmãos, deixando de lado a nossa parte. Sim, existe uma parte que nós precisamos fazer. No Centro de Treinamento Bíblico Rema existe um lema: tempo de preparação não é tempo perdido. Sim, irmãos, existe uma parte que nós precisamos fazer, mas sabe que no que diz respeito à parte de Deus, Ele não desiste daquele que Ele chamou. Independente da sua condição atual, até porque o seu estado atual não é o seu estado final. Deus já te viu fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Agora você precisa se ver fazendo. Não limite Deus quanto àquelas coisas que Ele já te deu um vislumbre que você fará. Só Deus, irmãos, pode nos lembrar de um futuro antes de chegarmos lá. Só Deus pode fazer isso. Ele aponta fragmentos do seu futuro através da profecia, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dons que operam, que estão relacionados a passado, presente e futuro. Te mostra as coisas que estão para acontecer, e de tempos em tempos levanta pessoas para lembrar você disso. Deus pode te lembrar do teu futuro antes de você chegar lá. E Deus falou com Paulo através para Timóteo: combata o bom combate, baseado naquelas palavras que de antemão você foi objeto. Ou seja, Deus antecipa o plano, para antecipar a tua alegria. Aleluia. Para que você não viva preso no hoje. Se existe algo, irmãos, que o diabo tem investido contra pessoas, é o passado delas. Essa é uma ferramenta do diabo contra elas, mas a ferramenta de Deus a favor delas é o futuro delas. Deus não está trabalhando com um material da sua vida chamado passado. Irmãos, decisões determinam destino. O que você decide agora quanto àquilo que Deus te falou, vai dizer se você chega lá ou não. Então nós temos palavra de Deus, irmãos, e precisamos nos posicionar nelas, para que essas coisas sejam uma realidade em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, condições humanas não são suficientes para que o plano de Deus se cumpra na vida de alguém. Precisa do sobrenatural vindo sobre a vida de alguém. Precisa da unção, precisa do Espírito Santo, precisa das ferramentas espirituais. Ninguém pode fazer a obra de Deus na força do próprio braço. Nós precisamos da ajuda divina para cumprirmos o seu plano. Aleluia. Então, irmãos, aqueles a quem Deus chamou, Deus também unge. E a unção é essa habilidade divina para cumprirmos o propósito. Não fica preocupado como vai ser. Aleluia. Como vai ser, em que tempo vai ser? Irmãos,
O Deus que chama tem todas essas coisas muito bem definidas nele. E o que nós precisamos fazer? Buscá-lo para entender o tempo e o modo das coisas. Amém? Nada melhor, irmãos, para entender quanto a um chamado é consultar aquele que fez o plano. Consulte aquele que fez o plano ao seu respeito. Busque a Deus para entender os tempos, para entender o modo de Deus. Sabe, querido, Deus tem nos confiado ferramentas espirituais pelas quais nós podemos adentrar os segredos divinos. Lembra? Oração em outras línguas. Você ora no Espírito, você ora mistérios. E há versões bíblicas que explicam o que é esse mistério. Porque tem crentes que pensam que o mistério não deve ser revelado, só vai ser revelado lá no céu. Não, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos revela aquilo que nos foi dado gratuitamente pelo Senhor aqui, nessa terra, nessa vida. Então Ele está pronto a trazer mais clareza quanto àquilo que Deus quer. Todo filho de Deus tem um chamamento específico da parte de Deus. Eu não estou falando, irmãos, que todas as pessoas foram chamadas em um dos 5 dons ministeriais. Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm uma chamada de púlpito. Deus pode usar você lá no seu consultório. Deus pode usar você lá naquela sala de aula. Deus tem chamado pessoas, irmãos, para estarem em diversos lugares da sociedade, e lá elas vão fluir com o Espírito Santo para tocar a vida de outras pessoas. Não necessariamente sendo um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou mestre. Tem pessoas, irmãos, que têm dentro delas uma vocação específica, e muitas pessoas se depreciam em relação aos chamados ministeriais, pensando, eles são mais poderosos, eles têm mais acesso, eles têm mais unção. Eu vejo médicos ungidos colocando a mãos em enfermos em consultórios, e eles sendo curados das suas enfermidades. Eu vejo professores ensinando na sala de aula, e por causa da unção do Espírito na vida deles, espírito de engano caindo na vida dos alunos. Aleluia! Não necessariamente, irmãos, chamadas de púlpito. Você pode ser um profissional ungido. Aleluia! Lá onde você está, Deus te usar para tocar a vida de alguém. Glória a Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Diga comigo, Deus vai usar os improváveis. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos ler até o 13. Está escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo, Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Deixa eu dar uma parada aqui, irmãos. Às vezes Deus vai te dar algumas instruções. Enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus te disse para fazer, Deus vai desdobrar os demais. Nem toda hora Deus vai te dar o plano todo. Geralmente é um fragmento, e quando você se move sobre aquilo, ainda que não tenha piso, Deus vai criar um piso debaixo dos seus pés. Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Então você dá um passo em obediência a um comando de Deus, e Deus mostra o resto. Aleluia!
Então diz: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Santificou, desculpe. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Irmãos, o que esse texto nos mostra? Davi era uma escolha improvável. Sequer foi lembrado, sequer passou pela santificação dos demais irmãos. No entanto, o Senhor já o havia santificado. Porque o que é santificar? Separar para um propósito específico. Deus disse: eu já me provi de um rei. Deus já havia feito a sua escolha. Amém, irmãos? Então alguém olha para as habilidades, para a capacidade, para o porte físico, para a postura, e Deus diz: não é isso que eu estou olhando. Meu critério de escolha é diferente do critério humano. Enquanto o homem olha para a aparência, eu vejo o coração. A Bíblia diz, irmãos, que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus está olhando corações. Deus está olhando a disposição interior, não as habilidades, não quanto você tem na carteira, não de onde você saiu. Deus está olhando o seu coração. Amém? Então o que nós vemos? Naquele dia, Davi, aquela escolha improvável, foi chamado para perto, foi ungido. E tempos depois, ele executou aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Às vezes nós achamos, irmãos, que pelo fato de termos sido ungidos para algo, no outro dia aquilo vai se desdobrar. Irmãos, a Bíblia ensina que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, ungiu a nós também. Existe um nível de unção na vida de cada filho de Deus. Mas, querido, também existe questões específicas que acontecem em tempos específicos para cumprirmos missões específicas. O Senhor enviando pessoas para propósitos específicos, e um nível de unção é aumentado na vida daquelas pessoas para aquele propósito. Então Davi foi ungido para ser rei, mas não sentou no trono no dia seguinte. E é exatamente aí, irmãos, que muitas pessoas se perdem. Porque muitas pessoas, pelo fato de não verem se cumprir de imediato aquilo que Deus falou, passam a desacreditar daquilo que Ele falou. As circunstâncias ao redor apontam ao contrário do que Deus disse. Então as pessoas olham para as circunstâncias e dizem: eu acho que eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou chegar lá. Mas, irmãos, não são as circunstâncias que determinam onde você vai chegar.
Amém? Temos que tomar uma decisão quanto às palavras que nós temos ouvido. Não acatarmos as palavras de maneira passiva, mas as palavras que temos ouvido, irmãos, devem nos colocar em movimento, em direção àquilo que Deus falou ao nosso respeito. Precisamos nos mover sobre as palavras. Precisamos perseguir a visão de Deus para as nossas vidas. Precisamos seguir o plano de Deus, irmãos. E à medida que nós vamos caminhando dentro dessa estrada, aquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, as coisas vão ficando mais claras, as evidências vão se manifestando. Então volto a te dizer, querido, ainda que você olhe para você mesmo nessa noite e não se veja capaz de cumprir aquilo que Deus tem chamado você para fazer, creia que no tempo e no modo de Deus, essas coisas vão se manifestar na totalidade na sua vida. Deus não está procurando tanta habilidade, Deus procura disposição para você ser uma bênção. Quando Deus fala com Filipe lá em Atos, Filipe está pregando em Samaria e sinais extraordinários estão acontecendo ali, a cidade se converte, coisas maravilhosas, alegria na cidade. E o Senhor fala com Filipe dizendo: vai para o deserto de Gaza. Antes do Senhor enviá-lo para lá efetivamente, ele disse: dispõe-te. O Senhor está esperando disposição de coração para entrarmos naquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Eu gostaria que o teclado viesse para cá, por favor, o irmão tecladista. Aleluia. Então, irmãos, eu percebo no meu coração nesse último tempo, e nós precisamos entender, conforme a fala dos homens e mulheres de Deus usados nas Escrituras, que nós estamos nos últimos dias, e João disse: filhinhos, esta é a última hora. O que eu percebo, irmãos, pessoas nessa última hora, se esquivando daquilo que Deus já sinalizou, que envolve propósitos nas suas vidas. Irmãos, enquanto Jonas fugiu do plano de Deus, ele andou em círculos. Mas quando ele caiu em si e voltou para a estrada, aquilo que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Amém. Eu vejo pessoas se esquivando, irmãos, do plano divino. Eu vejo pessoas se justificando e dizendo: não, isso não é para mim. Eu vejo crentes dizendo: ganhar almas é para os evangelistas, desconsiderando o ministério da reconciliação que foi compartilhado com todo filho de Deus. Eu vejo pessoas dizendo: amanhã eu penso nisso, amanhã eu penso em chamado, deixa eu casar primeiro, deixa eu estudar primeiro, deixa eu ter estabilidade financeira primeiro, e se esquivando daquelas percepções no espírito, deixando aqueles vislumbres proféticos que em outro tempo da sua vida aqueciam o seu coração. Existe um homem que ele chegou em determinada fase da sua vida ministerial, e ele entendeu que era hora de parar, e ele disse assim: já são muitas realizações, eu acho que agora eu tenho direito de comprar uma boa poltrona confortável, comprar uma televisão bem grande, colocar na minha sala de estar, e assistir um bom filme, e deixar essa coisa de ministério de lado. E aquele homem começou a abandonar as coisas relacionadas ao seu chamado, e foi de fato para a sua sala de estar. Ele fez como disse que faria, comprou uma grande TV, e no dia que ele ia estrear a sua TV, ele pegou o controle, sentou na poltrona, e quando ele apontou para a TV, o Senhor disse: volta para a corrida. E aquele homem chorou na presença do Senhor.
Sabe, irmãos, tem pessoas que colocaram um ponto final antes da hora. Tem pessoas que, por circunstâncias que aconteceram, dizem: eu não quero mais saber disso, eu não quero mais me envolver com isso. E como Jonas, estão correndo do seu propósito divino. E talvez a voz do Senhor esteja falando no seu coração nessa noite. Talvez você esteja aqui, talvez nem esteja. Talvez esteja assistindo isso pela internet. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: volta para a corrida. Eu conheço essa unção. Quantos de nós somos assaltados com sentimentos de desistência? Aconteceu com Pedro. Determinado tempo da vida, Pedro volta às práticas antigas, lança a mão de novo da sua rede de pescar, quando o Senhor já havia lhe dito: vem após mim, eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro agora está voltando para aquelas coisas antigas, está abrindo mão do seu chamado. Mas quando Jesus ressuscita, manda um recadinho dizendo: manda dizer aos discípulos e a Pedro. Sabe, irmãos, enquanto pessoas se excluem do plano, Deus está chamando elas de novo para dentro do plano. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E o que nós vemos são muitas justificativas. Mas um investimento alto foi feito ao seu respeito. Um dia ele desceu às partes mais baixas, para te levar às partes mais altas. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele levou consigo cativo o cativeiro, e distribuiu dons aos homens. Então o que eu vejo, irmãos? Pessoas que precisam voltar para a corrida. Eu sei que situações podem ter tentado parar você ao longo da corrida. Tem um vídeo de uma Olimpíada que aconteceu, em que em determinado momento um homem que estava encabeçando a prova foi interceptado por alguém que saiu da plateia e o agarrou, e aquilo atrasou a sua corrida. E com certeza, irmãos, pelo fato de estar encabeçando a prova, nos seus sentimentos e emoções, talvez um conflito: quer saber, já que eu me atrasei, eu vou parar. Sabe que o sentimento do atraso tem pego muitas pessoas e tem feito elas pararem. Aquela ideia: ficou muito tarde, eu me afastei demais daquilo que Deus tinha para mim, eu perdi tempo demais com bobagens, com coisas que não redundavam no meu propósito, e um sentimento de desistência pegou pessoas, e elas dizem: para quê? Tanta gente já passou na minha frente. Eu já estou velho para isso. Dr. T.L. Osborne conta uma história em um dos seus livros, que uma mulher nasceu de novo numa cruzada sua com 80 anos de idade. E após nascer de novo e ser batizada no Espírito Santo, aquela mulher pegou uma bicicleta, abriu acho que 8 igrejas, e supervisionava as igrejas andando de bicicleta até uma delas, até cada uma delas. Aí se cumpre numa pessoa como essa aquilo que a Bíblia diz: até na velhice darão frutos. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm aberto mão do plano de Deus,
porque se acham atrasadas, acham que perderam muito tempo envolvida com coisas que não faziam parte do seu propósito. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz através do profeta: eu sou aquele que restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Um dia, conversando com um irmão sobre essas questões, me lembrei de um tempo em que esse sentimento de atraso tentou me parar. E eu estava falando com Deus sobre essas questões, e eu ouvi o Senhor dizer: filho, eu sou o Senhor do tempo. Eu posso fazer na sua vida em 1 ano o que você não viveu em outros 10. Sabe, querido, Deus pode fazer nesse ano ainda, na sua vida, coisas que você não viveu em outro tempo nela. Alguém vai olhar e vai dizer: improvável, sobrenatural. Quando o sobrenatural se move, irmãos, a favor de alguém, ainda que alguém esteja andando de ré, vai pegar velocidade, e vai parar de andar para trás e vai começar a andar para frente, agarrado no passado. Existem pessoas andando para trás, e olhar para trás paralisa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando ela olhou para trás, ela ficou paralisada no mesmo lugar, virou uma estátua de sal. Olhar para o passado paralisa. Sabe qual é o comando da nova aliança? No Velho Testamento era: diga aos filhos de Israel que marchem. Na nova aliança é: corra a sua carreira com perseverança. Veja que a velocidade mudou. Corra que carreira? A carreira que te está proposta e não imposta. Deus não impôs a carreira, Deus propôs. Está com você pegar, está com você correr ou não, está com você não deixar que aquele pequeno atraso impeça você de chegar no final. Sabe o que aconteceu com aquele homem na Olimpíada? Ele foi até o final, mesmo com toda a contrariedade, mesmo com todos os obstáculos, ele cruzou a linha de chegada. E sabe, irmãos, quando ele chegou no final, ele foi aplaudido. Existe recompensa para aquele que permanece constante, para aquele que segue fiel até o fim. Então, irmãos, não é hora de parar. Se Deus disse, continua. Sabe que há muitos momentos da nossa vida que o diabo vem querendo colocar um ponto final na história, mas Deus é perito em transformar ponto final em vírgula. Continua, não acabou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, querido, no princípio dessa obra tudo parecia improvável. O pastor sempre conta que chamavam esta igreja da igreja da terceira idade, é isso? Porque tinha alguns idosos no princípio. Campina Grande era a cidade improvável. Não era uma cidade significante dentro do território brasileiro. Mas sabe, irmãos, Deus promoveu um avivamento lá que está se espalhando para todo o Brasil. Aleluia. Então Deus pode levantar algo poderoso de um lugar que para os homens era improvável. Deus pode fazer a tua vida florescer ainda nesse ano.
E quem olhar para você vai dizer: só podia ser Deus mesmo. Eu já vi viradas, irmão. Eu já vi viradas na história de pessoas. Alguém com empresa quebrada, no mesmo ano abrir outra e prosperar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Um dia só. Em um dia só, irmãos, Deus pode virar. Agora, onde está a tua expectativa? Para onde você está olhando? No que você está agarrado? Aquele Jó que havia perdido tudo, aquele Jó que passou por um processo de perdas contínuo na vida, e até a mulher que era sua ajudadora, sua auxiliadora, em determinado momento declarou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas sabe o que esse homem declarou? Lá em Jó capítulo 19, abre lá comigo por favor, nós estamos concluindo. Jó capítulo 19, versículo 25. Aleluia. Está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração traduz para mim uma expectativa de uma intervenção divina, para mudar aquele quadro que assolou a sua vida. Sabe, querido, que uma intervenção divina, e às vezes uma intervenção divina começa com Deus te conectando a alguém. Aleluia. Uma conexão divina. Alguém que Deus envia para perto de você, para te ensinar aquilo que você não entende. Sabe, um dia Apolo era um homem já poderoso nas escrituras, e ensinava com precisão o caminho do Senhor, mas ele só conhecia até o batismo de João. Mas um encontro com Priscila e Áquila fez com alguém que já tinha um chamado, aquela flecha foi afiada para ir mais longe. Eu te digo que Deus vai conectar você com pessoas, e se você parou, elas vão pegar na tua mão e vão fazer você correr de novo. Aleluia. Eu não sei em qual estação da sua vida você parou, mas o que eu sei é que Deus está enviando alguém para você, e provavelmente já até enviou e você não tem percebido isso. Pessoas que vão te ajudar a se levantar naquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe, querido, nós estamos conectados uns nos outros, dependemos uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros para avançarmos dentro do plano de Deus. Ninguém cumpre o plano de Deus desconectado. Deus está estabelecendo boas associações. E quando você se associa com alguém, a tendência é que aquela unção na qual você se associou comece a pegar você. Você pode ficar em pé, querido? Veja, Jesus se associou com pessoas improváveis, e após aquela associação, aquelas pessoas começaram a ser usadas por Deus. Pessoas que ninguém dava nada, irmãos, agora se levantam, pregam, e as pessoas dizem assim: esses homens iletrados, indoutos, eles estiveram com Jesus. Pessoas improváveis, por causa da associação que fizeram, foram transformadas em pessoas relevantes para aquela sociedade.
Irmão, Deus não te chamou para ser irrelevante. Cada filho de Deus é relevante dentro do seu plano. Você não nasceu na época errada. Você nasceu, aleluia, em um tempo onde todas as profecias estão se cumprindo. Se você nasceu nesse tempo, é porque Deus tem algo com você nesse tempo. Seu nascimento tem propósito. E sabe que eu estou ouvindo no meu coração, no meu espírito, aquelas palavras que Deus disse a Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Fernando Leal, uma certa vez que passou por aqui, disse algo, eu achei engraçado na hora, mas eu percebo que faz todo sentido, e muitas pessoas estão precisando de fato dessa experiência. Ele disse: Deus está tirando a mordaça da boca de muitos crentes. Sabe que a ferramenta de trabalho de um profeta é a boca, e tem pessoas que se calaram por causa de oposição. Mas eu estou ouvindo no meu espírito o Senhor dizendo: as nações eu te dei por profeta. Quem disse que aquele perfil que a religião traçou para um profeta é o padrão bíblico a respeito do ofício de um profeta? As pessoas dizem: profeta é aquele que dá problema, profeta é aquele desequilibrado, que faz a bagunça na igreja dos outros. Quem disse isso, irmãos? Um profeta ensinado corretamente vai cumprir o plano de Deus aqui nessa terra, e vai abençoar a vida de muitos. Deus não disponibilizaria um chamado para o corpo para trazer confusão. O dom é perfeito, agora as pessoas precisam ser treinadas para operar naquilo que Deus chamou. E eu vejo o Espírito do Senhor chamando pessoas para perto e dizendo: se submete às funções de ensino, porque eu vou afiar a tua faca, eu vou afiar o teu instrumento, e você vai falar com precisão. Sabe o que é intervenção? É uma incisão específica. Deus vai promover intervenções divinas na vida de pessoas. Sabe como? Quando você abrir a sua boca e falar palavras específicas. O espírito de profecia na sua boca. Aleluia. Abana as brasas. Reavives o dom que há em ti, aquele que te foi dado por imposição de mãos no presbitério. Olharam para um homem no deserto, vestido de pele, comendo gafanhoto, e provavelmente disseram: é improvável. Mas a unção na vida dele atraía as pessoas para lá. A unção de um chamado vai atrair pessoas, irmãos. A unção de um chamado vai atrair aqueles a quem Deus quer que você alcance. Aleluia. O apóstolo Paulo nasceu de novo, e quando ele nasceu de novo, foi uma lapada só, já veio a revelação do chamado. Um homem que outro tempo perseguia, agora está sendo perseguido por causa dessa palavra. Quando viram aquele homem se entregar a Cristo, disseram: improvável, será que ele não é um infiltrado entre nós? Barnabé acreditou naquela conversão e disse: eu vou comprar a briga.
levou ele para os apóstolos, depois vai buscar ele em Tarso, traz ele para Jerusalém de novo, e ficou provado que Barnabé estava certo. Aquele homem tinha nascido de novo de verdade. Mas sabe, irmãos, que as coisas na vida do apóstolo Paulo, aquela primeira impressão, aquele primeiro vislumbre daquilo que Deus tinha para a vida dele, veio muito cedo. Veio logo quando ele nasceu de novo. Agora a história da igreja conta que foi anos de preparação, anos meditando as escrituras, anos orando em outras línguas, até que esse homem recebe revelações do terceiro céu, coisas que aos homens não é lícito revelar. Talvez você esteja num processo, você já teve vislumbres um dia daquilo que Deus quer de você, mas as situações tentaram parar você, tentaram, porque elas não conseguiram, porque maior é a força que te puxa para cima do que aquela que te puxa para baixo. E o Senhor te localiza e diz: eu quero você de novo, você é útil para os meus propósitos, eu quero a sua boca consagrada a mim, eu quero os talentos que eu coloquei na sua vida disponíveis para o meu propósito, aquelas habilidades que eu coloquei dentro de você, eu quero elas para mim, a serviço do meu reino. Sabe, irmãos, essa Vila Madalena é um celeiro de músicos, e eu vejo o espírito de profecia falando com pessoas nesse lugar, porque Deus quer aqueles talentos que estão lá fora. Deus quer aquelas habilidades para o seu reino, a serviço da sua obra. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de saber se aqui no nosso meio há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, fazendo dele o seu Senhor, o seu Salvador. Se houver, você pode sair do seu lugar e vir para cá, e nós vamos orar por você, vamos conduzir você a essa vida maravilhosa. E eu quero que você saiba que ainda que você não entenda tanto, que ainda que você não tenha a compreensão de tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, eu preciso te dizer que Deus tem um plano na sua vida, e Deus quer levantar a sua vida e fazer de você uma bênção na vida de outros. Alguém aqui em nosso meio que deseja receber a vida de Deus, ser salvo? Se houver, sai rápido do seu lugar e vem para cá, por favor. Nós queremos orar por você. Se houver alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, nós queremos também orar por você. Existem pessoas que vão impor as mãos sobre você, e eu creio que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo nessa noite ainda. Amém? Essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Você está incluído nisso. Você é um filho de Deus. Você pode sair daqui nessa noite cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora, se você é essa pessoa que se identificou com essas palavras, eu não vou chamar você aqui para frente, porque eu sei que o Espírito do Senhor está abrindo seus olhos, os olhos do seu entendimento, para você perceber que não é o fim, é apenas o começo, que tem continuidade para você. Amém? E se você está me assistindo pela internet, e você é aquela pessoa que sentou quando Deus disse que era para correr, quando você se levantar, aquela força que você perdeu na trajetória vai voltar para você, porque eu oro para que você seja fortalecido com poder no seu homem interior, por meio do Espírito Santo. E você só não vai só andar mais dentro do plano de Deus.
agora você vai correr em direção ao seu propósito. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar por um instante, querido, nós estamos terminando. Aleluia, glória a Deus, Ele é bom em todo o tempo. Esse é o tempo em que todas as profecias vão se cumprir. Amém, amados? Então creia que as coisas que têm sido liberadas dessa plataforma, se você considerar, agarrar essas palavras, praticar aquilo que está sendo trazido como instrução, você vai ver a sua vida florescer. Sabe, aquele lugar que Deus plantou você, a Bíblia diz que onde somos plantados, florescemos. Amém? Então Deus te plantou em um lugar, e é nesse lugar que você floresce. Se você é membro dessa igreja, querido, a igreja local é esse lugar, é esse celeiro, onde chamados são preparados, onde pessoas são desenvolvidas para cumprirem o plano de Deus. E nós temos o privilégio, amado, de fazermos parte de um ministério que reconhece os dons ministeriais, que entende que existe apóstolo nos nossos dias, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ser tocado por essas unções, irmãos, envolve ser trabalhado para cumprirmos o nosso propósito. Então é um privilégio, querido, fazer parte disso, amém? É um privilégio estudar num centro de treinamento bíblico Rema, um lugar onde nós aprendemos as verdades da palavra de Deus, tomamos consciência de quem somos, do que temos e podemos nele, e podemos nos levantar para correr a nossa carreira, amém? Então, querido, se você é alguém que parou no processo, no centro de treinamento bíblico, faltou algumas matérias para você concluir, ainda dá tempo, nos procura a direção, volta para a corrida, amém? Deus pode fazer com que coisas rápidas aconteçam para você nesse tempo, amém? Você está aqui ou já foi para casa? Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, amém? Dia 1º, irmãos, é o dia de ações de graças pelo trabalho. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu, pelas portas que Ele abriu para nós, e nós queremos nesse dia honrar o Senhor, trazendo uma oferta equivalente ao nosso dia de trabalho, ou então, pela fé, trazendo segundo o dia de trabalho que você quer receber, amém? Como é que você quer que seja o pagamento pelo seu dia de trabalho? Então, pela fé você pode fazer isso, e nós temos muitos testemunhos no nosso meio de pessoas que interagiram dessa forma, e Deus promoveu em tempos em que pessoas estão falando sobre demissão. Sabe, querido, Deus ainda promove em tempos de demissão, porque o reino de Deus não está em crise, amém? Então ainda existe promoção nos dias de hoje. Enquanto estávamos ministrando a matéria Justiça de Deus no Rema, uma irmã me procurou para contar que nesses dias foi promovida, e sabe quais foram os termos usados? Não tinha alguém melhor do que você para essa vaga. Sabe que aquela fala que José ouviu, não tem homem mais sábio do que você para isso, não tem homem mais cheio do Espírito que você para isso. Vai acontecer na vida de muitos de vocês, amém? Portas de oportunidades abertas para os filhos de Deus, favor divino, irmão, chegando manifesto para mim e para você também, amém? Domingo pela manhã às 9 horas estaremos aqui reunidos para a nossa consagração mensal. Líderes e liderados estão convocados. Nós estaremos aqui recebendo instruções, direções e correções por parte da nossa liderança, e em seguida seremos ministrados também palavra de Deus, amém? Vai ser um tempo precioso, então venha, participe. Não está limitado apenas a líderes e liderados dos departamentos, é aberto para a igreja inteira, amém, irmãos? Então venha mesmo, vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. E à noite, 18 horas, o nosso culto de ceia com o Fernando Leal ministrando a palavra, é isso? Ok? Vai ser uma grande bênção. Você conhece esse grande homem de Deus, e ele vai estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Você pode ficar em pé, querido, nessa hora. Glória a Deus, Ele é bom em todo o tempo, amém? Então que você tenha uma semana próspera, abençoada no nome do Senhor Jesus. Gera expectativa a respeito do retorno do nosso pastor.
Todas as vezes que ele vai para os Estados Unidos e volta, ele volta muito inspirado. Amém, irmãos? Já é um homem inspirado por Deus, mas quando vai para lá, recebe ainda mais vislumbres, mais clareza daquilo que Deus tem para a igreja local, e não guarda tudo para si, ele compartilha com a gente. Isso é bom. Amém, irmãos? Então que você seja abençoado na prática da palavra de Deus. Vá em paz, semana próspera no nome do Senhor.